Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Uma proposta de emenda à Constituição que tem como objetivo limitar o crescimento das despesas do governo. A medida fixa para os 3 poderes, além do Ministério Público da União e da Defensoria Pública da União, o limite anual de despesas. É a chamada PEC 241, conhecida como PEC do Teto de Gastos. Esse é o tema da nossa conversa aqui no Câmara Debate. Os nossos convidados são o deputado do PT do Ceará, José Guimarães, e o deputado do PSDB de Mato Grosso, Nilson Leitão. Eu sou Sandra Amaral e este é um programa da Rádio Câmara e da TV Câmara. Muito obrigada pela participação dos senhores aqui no programa Câmara Debate. Eu começo com o deputado Nilson Leitão. Deputado, por que o governo quer limitar os gastos? Na verdade, o Brasil, nos últimos anos, e até na última década, ela veio gastando mais do que devia. Isso aconteceu tanto no governo federal, nos estaduais e nos municipais menos, até porque a lei de responsabilidade fiscal acabou atingindo de forma mais frontal os municípios e estados. Mas a União teve esse gasto desenfreado, tanto em aumentos, os gastos das despesas, principalmente nos serviços meios, que não é aquele que atinge a população de forma direta, como a saúde, a educação, e acabou inchando essa máquina, gastando mais do que recebia. Não houve uma cronologia de gastos, um equilíbrio da receita com a despesa. E é tudo que a lei de responsabilidade tentou evitar quando foi criada. Com isso, é claro, se não colocar esse teto, não vai sobrar dinheiro para investimentos, como não tem sobrado. Hoje, os estados brasileiros não sobra nem 1,5%, 2% do que se arrecada para se investir em cada estado do Brasil, porque o aumento com a folha, aumento com o pessoal e o custeio da máquina acaba sendo muito maior. O estado de Mato Grosso, por exemplo, arrecada 9 bilhões de ICMS e paga 9 bilhões e 100 mil de folha de pagamento. Ou seja, é um absurdo quando você tem o mercado pagando impostos e esses impostos não é devolvido para o próprio mercado para que possa melhorar estradas, melhorar a saúde, melhorar a educação e assim por diante. Esse limite do teto vai fazer com que o gestor compreenda que a sua arrecadação ele vai ter que economizar em alguma coisa para sobrar dinheiro para aquilo que é prioridade e colocar na cabeça de vez que administrar é priorizar, como uma dona de casa faz em casa. Ela sabe muito bem a prioridade. Entre um guarda-roupa quebrado e o filho doente, ela vai pendurar a roupa na cadeira e vai comprar o remédio para o filho. Essa que é a grande diferença que o governo precisa aprender ou reaprender a fazer. Deputado, o senhor concorda? Realmente houve um gasto desenfreado nos últimos anos? Veja bem, primeiro que é importante relatar que a PEC prevê um regime fiscal para 20 anos. Primeiro erro, ninguém sabe nem quem é que vai governar o Brasil em 2018. Eu nunca vi isso no Brasil. 20 anos do regime fiscal, um novo modelo de gestão fiscal do país. E é o primeiro erro. Atropela o Congresso, atropela o governo que sairá eleito das urnas em 2018, independente de quem será. Segundo, os dados que são fornecidos pelo Tesouro Nacional, o grande gasto não é a União nem os municípios, são os estados. A União cresceu 0,3%, os estados 5,5% com gasto. E os gastos, sobretudo, da União, é o chamado gasto social. Os 3 governos, FHC, Lula e Dilma, sabe quem gastou menos com o pessoal? Custeio da máquina? Presidenta Dilma. 3,5%, FHC 3,9% e o Lula, na época do Lula 5,2%, 5 e alguma coisa. Ou seja, esse gasto foi gasto com o pessoal? Claro que não. Foi o governo que mais reduziu as despesas. Aumentou o quê? O gasto social. Programas sociais, a PEC 86 da saúde e recursos para investimentos na educação. A PEC vai ter que cortar daí, não tem outra alternativa. A política de valorização do salário mínimo. Se o governo está dizendo que a PEC está dizendo que o teto é a inflação, e a regra do salário mínimo que é a inflação mais o crescimento do PIB? Nós não aprovamos aqui? Como é que você vai estabelecer e vai manter a política de valorização do salário mínimo? Porque a política de valorização do salário mínimo que a Câmara aprovou prevê um reajuste daqui até 2019, Nilson, que você estabelece a inflação do período e o PIB do ano anterior. Portanto, essa política está arrebentada, não tem mais política de valorização do salário mínimo.
Ou seja, se você estabelece o teto para a educação e para a saúde, aí vem um argumento do relator da PEC, não vai mexer em 2016. Claro que não, nem 2017. Sabe por quê? Porque o que está em 2017 é o que estava na PEC 86, na emenda constitucional, que já previa aquele crescimento progressivo dos investimentos em saúde e educação por conta do pré-sal. Portanto, você não combate o gasto público, você não retoma crescimento sem investimento público. A PEC está prevendo que em 20 anos, é tão absurda, Nilson, que se o governo quer fazer algum ajuste para 2 anos, vá lá. Mas 20 anos é muita patulância, é muita ousadia da equipe econômica do Meirelles. 20 anos. Sabe o que vai acontecer? O investimento vai cair. Quando eu liderava o governo, eu ouvia muito o discurso seguinte: tem que aumentar o investimento público, você não retoma crescimento. O que aumentou nessa década não foi a despesa, foi a queda da arrecadação por conta das desonerações, talvez tenhamos exagerado nas desonerações, que aliás o governo atual está mantendo. Não mexeu em nada das desonerações que foram dadas pela presidenta Dilma. O que caiu foi a arrecadação, não foi o aumento de despesa. E alguns economistas que não têm sensibilidade social, eles ficam argumentando que houve um gasto exagerado. Coitado do servidor público, não houve gasto exagerado, coisa nenhuma. Portanto, o que nós precisamos fazer é retomar o crescimento. E você não retoma crescimento só com a tesoura fiscal. Você retoma crescimento com investimento público. Porque vai cair para 12% nos próximos 20 anos. Você entregar ao país o retomado do crescimento só à iniciativa privada não é o melhor caminho. Nenhum país do mundo deu certo. Deputado, muito obrigada aí essas suas afirmações. Eu gostaria de saber, então, do deputado Nilson Leitão, deputado, o senhor falou que esse ajuste, né, nas contas do governo, esse teto de gastos, é como se a dona de casa fosse escolher entre, né, arrumar o cabide quebrado ou então comprar o remédio da criança, do filho. Nesse caso, uma das grandes críticas, como falou o deputado José Guimarães, seria com relação à saúde e à educação, que congelariam também os investimentos em saúde e educação. O senhor poderia esclarecer como é que a PEC vai funcionar? Primeiro não é verdade. Não congela nada em relação à saúde e educação. Isso é um debate da oposição que está buscando uma bandeira para se defender em cima disso. O deputado Zé Guimarães sabe do respeito que eu tenho por ele, já esteve liderando o governo, eu liderando a minoria no mesmo período, a oposição, já fizemos vários debates, sempre com muito respeito. Mas o fato é um só. Como se vai pensar em aumento de salário mínimo com o crescimento do PIB num país que está com 18 milhões de desempregados? Primeiro, a primeira coisa é conseguir o emprego de volta para esses 18 milhões. E não pensar em aumento num país que deve 170 bilhões, que gastou 170 bilhões a mais do que arrecadou. É o primeiro ponto. O discurso é muito bonito, mas nós estamos com um país doente e sangrando. Primeiro tem que estancar essa sangria. Se não estancar essa sangria, não vai sobrar dinheiro para nada, não vai sobrar dinheiro nem pagar salário daqui a pouco. Não é investimento mais, não é mais nada. A segunda coisa, o mercado precisa novamente restabelecer uma confiança com o nosso país. O mercado, aquele que investe, aquele que gera emprego, aquele que de fato faz o país real, ele recuou. Ele recuou por falta de confiança no país. A falta de confiança deixa de ter investimentos. Deixando de ter investimento, deixa de ter emprego, deixa de gerar arrecadação e gerar renda. Então, é um trabalho, burro do governo achar que ele não precisa incentivar a iniciativa privada, que é o gerador. O governo vive de qual dinheiro? Só do imposto. Ele não tem outro dinheiro. E da onde vem o imposto? Vem da classe trabalhadora, vem da empresa, vem de quem gera emprego, vem de quem paga imposto. É só esse fundo que ele tem. Fora isso, ele não tem outra saída. Por isso que ele precisa, primeiro, recuperar a empresa e depois fazer com que o governo volte a ter investimento como deve se ter. Por que não atinge o dinheiro da educação e da saúde? Porque o governo tem uma máquina funcionando, como se fosse uma casa. Essa casa tem vários gastos, tem a piscina aquecida, esse gasto tem 10 geladeiras funcionando, tem a máquina muito pesada funcionando. Então não sobra dinheiro para poder pagar o passeio do filho, uma viagem de fim de ano, uma melhor escola, uma melhor saúde para aquele filho dela. A partir do momento que o governo vai entender que ele precisa cortar na carne,
reduzir as quantidades de geladeiras ligadas, reduzir, não ter mais a piscina aquecida, desligar a quantidade de ar-condicionado, reduzir o tamanho da máquina, reduzir de verdade, acabar com os serviços meios, com aquele que não resulta para a população, a quantidade de assessoria, a quantidade de funcionários, de equipes que desnecessários, às vezes são compadrios ou empregos desnecessários. A hora que reduzir esse custo, começa a sobrar dinheiro para investir melhor na escola da criança, melhor na educação do seu filho e assim por diante, inclusive numa vida social muito melhor. Vai dar qualidade de vida. O governo precisa aprender a gastar, como a iniciativa privada aprendeu, como a dona de casa aprende quando está em crise. O governo tem que restabelecer com o próprio governo esse ensinamento, esse aprendizado de que governar é priorizar os gastos. O dinheiro é único, é um só, é do imposto. A hora que ele fizer isso, ele restabelece a confiança do mercado, ele consegue sobrar dinheiro para investir na saúde e na educação dentro desse mesmo teto. O dinheiro é um só, não tem a mais. Qual que era o pensamento do governo anterior? O governo anterior dizia o seguinte: olha, eu preciso investir no social, mas quanto que eu arrecadei esse ano? 100 milhões. Arrecadei 100 e gastei quanto? 100. Não, mas nós precisamos colocar mais 70 milhões nos programas sociais. Colocava mais 70 milhões e buscava da onde? Do banco emprestado, que aconteceu as pedaladas. Então, essa ilha da fantasia, ela acaba com isso. Cria-se o teto. É para 20 anos. Eu concordo, é longo tempo. Mas não impede que, se daqui 4 ou 5 anos o Brasil restabelecer o crescimento, pode muito bem apresentar uma nova realidade do Brasil daqui a alguns anos, para que esse teto reduza para 10 anos, para 8 anos, para 5 anos. Ok, deputado Nilson Leitão, obrigada pelas informações. Deputado José Guimarães, a gente vai fazer um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. O Câmara Debate vai fazer esse intervalo e volta já. Nós estamos conversando com os deputados José Guimarães, do PT do Ceará, e o deputado Nilson Leitão, do PSDB de Mato Grosso. Continue conosco. O Câmara Debate está de volta. Hoje nós estamos conversando sobre a mudança constitucional que estabelece um teto de gastos para o governo. Os convidados são os deputados José Guimarães, do PT do Ceará, e o deputado Nilson Leitão, do PSDB de Mato Grosso. Deputado José Guimarães, eu gostaria de saber o seguinte: existe uma alternativa a essa medida que o governo está tomando de realmente colocar um teto de gastos nas contas do governo? Veja bem, primeiro, antes de falar das alternativas, gasto social, você não tem como cortar no custeio da máquina, até porque o corte é pequeno, não impacta no crescimento, não vai, é praticamente zero, não tem impacto nenhum. O que impacta é o gasto social. Gasto social, na minha visão, é investimento. Quando você põe recursos para alguns, como para o Meirelles e para o governo Temer, é exagerado, como para o ministro da Saúde, investir nos programas sociais, por exemplo, no Bolsa Família, quem sustentou o crescimento do Nordeste foi o Bolsa Família, entre tantos outros programas sociais. Então, é um gasto que, para mim, é investimento. Gera renda, gera negócio e gera oportunidade para todos. Aí são visões bastante distintas. Uma que gasto social é despesa. É claro que a despesa, eu volto a dizer, nada foi aumentado. O que gerou é a queda da arrecadação. O país deixou de arrecadar por quê? Foram dadas desonerações exageradamente em todos os governos e no nosso, e aí caiu a arrecadação. Cai a arrecadação, atinge o quê? Repasse para os municípios, para tudo que você possa imaginar. Você não tem como retomar o emprego sem retomada do crescimento. Não tem como. O emprego só retoma se eu tiver... O Brasil, para retomar o emprego, a questão do emprego, precisa crescer em taxas pelo menos 3,2 em 5, 10 anos. E não está fácil, porque é um processo de crise, mais do jeito que está sendo engessado, você dificilmente, qualquer crise, porque essas medidas não são anticíclicas, qualquer crise mundial, o governo não tem escape, não tem alternativa nenhuma. Do jeito que está, morrer ou viver. Então, é uma aposta muito arriscada, por conta, os países, Nilson, que fizeram ajuste, eles partiram de uma questão que é central. O Estado, chamado Estado Social, já existia um Estado do bem-estar social consolidado. Como é que você vai retirar dinheiro do próximo ano? Como é que faz com as universidades, as extensões que estão as obras para serem concluídas, os institutos federais? Seria, então,
correto dizer que houve um exagero nas expansões universitárias? Ora, mas isso aí levou o filho do trabalhador o acesso ao ensino superior. Como é que nós vamos fazer? No meu estado, por exemplo, nós temos vários IFES em construção. Nós temos a Universidade Federal do Cariri que está em construção. Porque se é a inflação, você tem que tirar em algum lugar. Você estabelece aqui o teto, vai tirar de onde? A navalha, a tesoura vai tesourar todos. Não tem jeito. Então, nós temos várias outras alternativas. Quais seriam as tipo, alternativas? você tem que preservar o investimento, né? E aí um esforço grande, ô Nilson, não é razoável que os empresários fizeram no Brasil. Não é razoável. Não todos, mas não é razoável. Sabe por quê? Os empresários nunca tiveram ganhos tão grandes como aquela política de desoneração que nós fizemos em 2011. Desonerou, brecou o crescimento, não investiu nem sequer em inovação, ciência e tecnologia, e estão tudo aí ainda na moita, esperando A melhoria do país. melhoria para investir. Não é correto o que foi feito o empresariado do país. Não todo empresariado, mas houve um recuo e continuou recuado. Por que não era problema, não era principal, não era tirar a Dilma, que a retomada, que a confiança viria imediatamente? O governo já tomou várias medidas e retomada zero. Porque os caras só querem ganhar, não querem ceder. Portanto, eu acho que nós temos várias outras medidas. A reforma tributária, mais do que a reforma da Previdência, é a reforma tributária que nós temos que fazer. Grave, tem que meter o dedo nisso, na ferida. Você tem que, como taxar os rentistas e as grandes fortunas? São várias. Eu prefiro o caminho da regulamentação da Constituição do que alterar a Constituição, porque também os constituintes de 88 tomaram uma série de medidas. Essas políticas que estão em execução agora é fruto da Constituinte de 88, de Ulisses Guimarães. Portanto, eu prefiro o caminho mais social do que o caminho liberal. Obrigada, do deputado. mercado tudo, para o social nada. Ok, obrigada. Deputado Nilson Leitão, sua opinião. Não, o nosso líder, Zé Guimarães, não consegue dar uma alternativa para uma situação dessa. Eu repeti, é um doente na cama e sangrando. Sangrando. Primeira coisa é estancar o sangramento. Não adianta vir que não tem outra alternativa. Se tivesse alternativa, faria. Qual político que gostaria de colocar teto em gastos? Nenhum. Agora, a situação que trouxe o Brasil até agora obriga a criar algo de emergência e radical. Aliás, essa proposta foi feita pelo ministro da Dilma, Nelson Barbosa, já ministro agora da Fazenda. Já foi colocado por Joaquim, mas continua excluído. Não, mas a saúde e educação está no discurso. Mas Tá no mesmo discurso. Emenda, Nilson. Mas no mesmo Vocês discurso. votaram contra retirar educação e saúde. Eu estou falando da objetividade. Não tem objetividade. Na verdade, vocês colocaram aquilo para ser algo emblemático com uma bandeira de discurso, porque na prática não está ferindo a educação e a saúde. O fato é que não tem dinheiro para nada, nem para a saúde, nem para a educação, nem para a segurança. Não há dinheiro. É isso que o PT, que governou o Brasil até agora, tem que assumir. Não há dinheiro. É uma ficção. É um pai de família com 4 cartões de crédito, 3 já está bloqueado e 1 já está vencido com 2 faturas. Vai vencer a terceira e vai bloquear também. Está vivendo com cartão de crédito do dinheiro do banco, não está vivendo com o dinheiro dele. O governo brasileiro está vivendo sem o dinheiro dele já faz algum tempo. Por isso que teve as pedaladas. Está vivendo no déficit fiscal já faz algum tempo. E o governo não assume isso. Como que eu quero fazer graça e dar presente para minha mulher, para meus filhos, com o dinheiro dos outros, pagando juro altíssimo? Que é isso que o governo fez até agora, mandando dinheiro para Cuba, mandando dinheiro para Venezuela. Esses empresários que ele fala, o BNDES atendeu meia dúzia de empresários durante todo esse tempo, era o Bolsa Empresário. Não pode reclamar deles agora. É por isso que esse momento do Brasil, Zé, é um momento de responsabilidade. Eu chamaria essa lei, não da lei do teto, a lei da responsabilidade fiscal, parte 2, porque ela precisou ser evoluída, porque o gestor bastava a primeira lei de responsabilidade fiscal para entender que não pode gastar mais do que recebe. Seria o primeiro ponto. Só para não perder o raciocínio, essa proposta de emenda à Constituição, ela não muda, de certa forma, não torna o Estado mínimo? O Estado necessário, não é mínimo. O Estado não pode ser máximo nem mínimo, ele tem que ser Estado necessário. Ele tem que ser Estado necessário. Primeiro, não vai atingir Bolsa Família, não vai reduzir Bolsa Família por isso, não vai reduzir o tamanho do Estado Social.
certo? O problema é que não dá mais para viver a ilha da fantasia e mandar essa conta para o contribuinte. Quem é esse contribuinte? Os 18 milhões de desempregados. É lindo esse discurso de que eu quero um país social. Que país social que é esse? Com juro altíssimo, de cartão de crédito de 400%, de 18 milhões de desempregados, de empresas falindo todos os dias, de governo atrasando salários nos estados, pedindo, pelo amor de Deus, intervenção, como é o caso do Rio de Janeiro. Que estado maravilhoso que é esse? Que estado social que é esse? É um estado que não é verdadeiro, é um estado que tem uma maquiagem bonita, mas está com o estômago vazio. Não adianta ser esse país. O país real é aquele que precisa retomar o crescimento. O país social é aquele que gera emprego. Não tem nada mais sórdido do que o desemprego, do que o desempregado. Levantar de manhã, não poder ir trabalhar, não poder fazer sua compra. Não tem coisa pior que isso. Isso não gera, não gira e não acontece nada. O Brasil, o governo precisa fazer a sua parte de estancar isso que está acontecendo e vai estancar, precisa fazer a reforma tributária, que não fizeram, tiveram aí 13 anos, não fizeram, precisa fazer a reforma previdenciária, óbvio que precisa, não adianta estancar aqui o teto e a previdência continuar crescendo de forma galopante, precisa enfrentar. Chega a hora desse Congresso doar esses 2 anos e 4 meses para as reformas que o Brasil precisa. Ao invés de pensar na próxima eleição, pensar na próxima geração. É esse o grande erro da classe política. Deputado Nilson Leitão, obrigada. Deputado José Veja Guimarães. bem, nós apresentamos, porque você, quando está num debate, você tem que ir para os fatos objetivos, né? Nós apresentamos uma emenda para retirar a educação e saúde. A base do governo votou contra. Por quê? Mas não mexe em educação e Por saúde, quê? né? Porque haverá Isso é uma discurso redução. só. Veja bem. Isso é igual a questão da terceirização. Cria um Só um minutinho que eu discurso. te ouvi. Veja bem, você disse que não mexe com o Bolsa Família. Ora, a média, a primeira coisa que o governo Temer fez quando assumiu foi dar aumento de 12%, não foi nem 10%. Como a presidenta Dilma tinha dado. O Bolsa Família. E como é que vai dar no próximo ano? Porque todo ano o Bolsa Família é reajustado. Vai ter que dar acima menos. Da inflação. Vai cortar de onde? Dos Não fracos. vai cortar, vai dar menos, mas não vai cortar o Bolsa Você Família. fala, os bancos, os juros. Sabe o que o governo fez agora? Aumentou a taxa de juros do Banco do Brasil e Caixa Econômica. Agora? O governo ou o mercado? Governo. Mas foi o governo ou o mercado? Estatal, Você foi governo. Porque é estatal. Mas foi o governo ou o mercado? Foi o governo. Foi o mercado. Foi a situação que o Brasil está vivendo, né, Zé? A Caixa situação Econômica que foi deixado por você agora. fala que o doente está em fase terminal, a Caixa Econômica foi que tá sangrando. e a Banco do Brasil aumentaram as taxas de juros para Absurdo. tudo. Sou contra o aumento da taxa. Absurdo isso, os bancos públicos. Claro que é. Como é que a pessoa, como é que o pequeno trabalhador, como é que o pequeno investidor vai tomar dinheiro mais do FME, no Nordeste brasileiro? Não vai. Mas já não tomava, Zé. Porque os já faz 3 anos que não toma. Mas não tinha taxa de juros, vocês Mas não toma, faz 3 anos que não toma. O Brasil está parado há 3 anos. Fica acusando de pedalada. Portanto, há uma visão diametralmente oposta. Eu acho que eu não sei se o governo pensa alguma coisa, mas eu não sei o que pensa o Meirelles. A equipe econômica. Ou seja, o ajuste, é do seu governo também, o ajuste é para penalizar os pequenos. Somente. Esse discurso, porque os grandes, não cola mais. Os grandes não terão perda. Mas esse nenhuma. discurso não Como cola é que você mais. A faz equipe um econômica que está aí ajuste? é a do PT. Como é que você faz um ajuste se não mexe no andar de cima? Não tem como. Todos os ajustes que ocorreram no mundo, os ajustes fiscais, mexeu de cima a baixo. Não mexe. Quando nós tentamos incluir a questão da reforma tributária, algumas medidas para mexer no imposto de renda e, sobretudo, nas grandes fortunas, dá um alvoroço aqui dentro do plenário. Ninguém quer, porque o setor econômico, o mercado é quem manda no país. É isso. O mercado é quem manda no país. Então, você não pode fazer ajustes sem penalizar o mercado. Eu acho que todos os governos... Mas por que vocês não fizeram? Todos os governos. Eu acho Mas por que vocês não fizeram? Eu acho que todos os governos... Com 13 anos. Do FHC 8, o Lula 8, a Dilma 4. Nós 5. Eu acho que nós A Dilma cometemos 5. um erro. Eu avalio que eu fui líder do governo. Eles sabem como nós dialogávamos aqui dentro. O que hoje eles fazem foi o que negaram para a Dilma, em grande medida. Então Por você isso que o concorda, país está então você inviabilizado. concorda que vocês queriam fazer. Não nessa tese de vocês, porque a nossa reforma uma bipolaridade retirava aí, ó. educação e saúde, programas sociais. É. Eu sei da proposta do ministro da Fazenda. E mais, como é que você faz uma reforma para 20 anos? Está um erro de vocês do PSDB, Nilson. Você não sabe, ninguém sabe nem quem vai governar o Brasil. O governo interino que assumiu por 2 anos. Porque tem que pensar o Brasil como o Brasil e não como partido. Isso não pode. Você sabe por quê, isso Zé? vai arrebentar, Quando você fala... tira a autonomia do Congresso, Mas tira
qualquer perspectiva de retomada. Você tem que Mas, pensar o enfim, Brasil como Brasil e não como partido. Pensamos 20 anos, muito o não Brasil. interessa quem vai governar. Interessa que o rumo tem que ser esse, da austeridade fiscal, do limite de gastos, para sobrar dinheiro para investimento. E você sabe como a Bolsa Família tem que reduzir, sabe como? Dando oportunidades para quem precisa de emprego. Quanto mais desemprego, mais Bolsa Família. Que conta que é essa? Tá a vendo? população quer Cortar o emprego. Bolsa Família Não sem vai retomada cortar a do Bolsa Família. crescimento, arrebenta com a Mas, crise mas ninguém social cortou a por Bolsa debaixo. Família. Bolsa Família teve aumento de 12% desse E no governo próximo já. ano vai diminuir. Você vai que está cortar, dizendo. vai diminuir. Deputados, o Câmara Debate termina aqui. Nós conversamos sobre a emenda constitucional do teto de gastos. Essa e outras edições do Câmara Debate você pode ver na nossa página na internet ou no nosso canal do YouTube. Até mais!